Quando a prova fala em financiamento da Seguridade Social, muita gente só pensa na contribuição previdenciária, certo? E se eu te falar que o edital do concurso do INSS de 2022 foi além e cobrou também as chamadas receitas da União? Hoje nós vamos destravar um ponto que costuma passar desapercebido, mas que é muito importante dentro do item 5 lá do edital do INSS, que é as chamadas receitas da União. E esse subitem está dentro do grande tema, do grande item chamado financiamento da Seguridade Social. Pois bem, se você é novo por aqui, me chamo Teodoro, podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarite Previdenciário. Esse projeto que é dedicado a te acompanhar até o seu nome está naquele tão sonhado edital de convocação daquele tão desejado cargo público. Aqui no canal a proposta não é só ensinar o conteúdo. A proposta também é caminhar junto com quem está retomando os estudos, com quem se sente enferrujado, com quem precisa reorganizar a rotina, recuperar a confiança e principalmente estudar com direção. Aproveito para te dizer que as playlists do canal seguem a lógica do edital. Então, quando você entra nas playlists, você não encontra vídeos soltos. Você encontra uma trilha de ensino, uma trilha organizada. Também deixo aqui muito rapidamente o convite para você conhecer nosso e-book e também a lista de espera da Masterclass Previdenciário Gabaritado. O grupo de estudo está a todo vapor, com desafios semanais, e isso tem ajudado muita gente a sair da estagnação e voltar a estudar com constância. Então se ajeite, pega aquele chá, pega aquele café, posicione o seu caderno, porque hoje nós vamos destravar um tema muito importante, tema esse chamado Receitas da União no financiamento da Seguridade Social. Vamos nessa? Antes de entrarmos no núcleo, no miolo da matéria, já peço para você deixar o seu like, porque isso ajuda o algoritmo a te encaminhar vídeos como esses, vídeo que vai te ajudar a te edificar, a te ajudar na tua preparação, tá? E me conta nos comentários se você já estudou esse tema alguma vez. E para que nem você e nem eu nos percamos, nós vamos precisar de um mapa para essa aula. Pois bem, meu querido, minha querida, nessa aula nós vamos seguir 5 passos bem objetivos. O primeiro, eu vou te mostrar onde esse subitem se encaixa dentro do financiamento da Seguridade Social. O segundo tópico, nós vamos construir a base constitucional do tema. Nós vamos lá para a nossa Carta Magna ver o que a Constituição Federal fala sobre o tema. No terceiro passo, eu vou separar com você 3 grandes categorias de receitas de orçamento da Seguridade Social para que você nunca mais confunda receitas da União, contribuições sociais e outras fontes. Quarto e último, mas não menos importante, nós vamos estudar o núcleo, o miolo normativo do tema, que está especialmente, anotem, nos artigos 16 a 19 da Lei 8.212 de 91, que é a nossa lei do plano de custeio da Seguridade Social, e além do nosso regulamento, que é o nosso decreto 3.048 de 99. E por fim, nós vamos fechar com as pegadinhas, inclusive usando questões como referência didática. Esse é um daqueles temas que a banca pode cobrar de forma bem literal. Se você não organiza a estrutura, acaba misturando custeio, arrecadação e benefício. Pois bem, nosso ponto de partida é entender que receitas da União não é um tema isolado. Ele está dentro do gênero maior chamado financiamento da Seguridade Social. Financiamento da Seguridade Social, por sua vez, significa responder a seguinte pergunta: de onde vem a grana? De onde vem o dinheiro que sustenta o tripé da Seguridade? Lembram do tripé que sustenta a saúde, previdência social e assistência social? E a resposta constitucional a essa pergunta é ampla. Esse dinheiro vem da sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos orçamentários e contribuições sociais. E é a Lei 8.212, a Lei do Plano de Custeio da Seguridade Social, que, ao desenvolver o comando, explica no âmbito federal o orçamento da Seguridade Social
e ela explica que esse orçamento é composto por receitas da União, receitas das contribuições sociais e as receitas de outras fontes. E esse é o tripé estrutural que o concurseiro precisa gravar. Então, quando a banca cobra receitas da União, ela não está perguntando sobre toda a arrecadação da Seguridade. Ela está pedindo apenas uma dessas 3 gavetas do sistema. Pois bem, meu querido, minha querida, resumo até aqui então. Financiamento da Seguridade Social é o gênero do qual receitas da União é a espécie. E agora vem a parte que dá sustentação para todo o resto. Vejam e anotem, no plano constitucional, 2 dispositivos são decisivos. O primeiro é o artigo 194, que define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações voltadas à saúde, previdência e assistência social. E um parêntese aqui, acesse a nossa playlist de Seguridade Social, ela está bem completa. E depois da emenda constitucional 103 de 2019, depois da nossa reforma, esse artigo passou a enfatizar no inciso 6º a diversidade da base de financiamento, com identificação das receitas e despesas em rubricas contábeis específicas para cada área. Isso é importantíssimo para essa aula, gente, porque mostra que o tema não é apenas arrecadatório, ele também é orçamentário e contábil. O segundo dispositivo é o artigo 195, que diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, como nós vimos, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além, é claro, das contribuições sociais. Portanto, meu valente concurseiro, minha valente concurseira, perceba a lógica. Antes mesmo de listar contribuições, a Constituição já diz que há participação orçamentária dos entes federativos. Portanto, a União não entra apenas como arrecadadora de contribuições, ela entra também como ente que aporta recursos orçamentários. E é isso que, para fins didáticos, eu gosto de dizer o seguinte: contribuição social não esgota o tema de financiamento da Seguridade Social. A contribuição social é fundamental, claro, mas não é a única fonte. Sendo assim, guarde essa frase porque ela vale ouro para a prova. Contribuição social não esgota o financiamento da Seguridade. Pois bem, meu querido e minha querida, vamos organizar então a nossa casa. A nossa lei de custeio, a 8.212, traduz essa base constitucional no plano infraconstitucional. Lá no artigo 10 da lei, afirma que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, como nós vimos lá na Constituição, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições sociais. Lá no artigo 11, diz que no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social será composto por 3 grupos. Primeiro grupo, receitas da União. Segundo grupo, receitas das contribuições sociais. Terceiro grupo, receitas de outras fontes. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, esse artigo é central para a nossa aula. A banca gosta de confusão classificatória. Ou seja, ela troca a contribuição social por outra receita, troca a receita da União por contribuição social e mistura tudo com arrecadação e recolhimento. Então, meu querido, minha querida, se você sair dessa aula com essa imagem mental bem clara, dessas 3 caixinhas, a aula já cumpriu uma função enorme. Pois bem, para reforçar essa visão estrutural, as normas orçamentárias mais recentes continuam repetindo que o orçamento da Seguridade Social conta com os recursos provenientes das contribuições sociais, das receitas próprias e vinculadas de órgãos e fundos e também do orçamento fiscal. Em outras palavras, gente, a leitura atual do tema confirma a permanência do papel da União no financiamento da Seguridade por via orçamentária. Isso é útil na aula porque impede uma visão estreita do custeio. Você, meu querido, minha querida, precisa entender que o financiamento da Seguridade é mais amplo do que a arrecadação previdenciária em sentido estrito.
Até aqui a promessa foi cumprida e foi esta. Você já sabe que existem 3 grupos de receita. Agora nós vamos explorar exatamente a primeira gaveta, que são as receitas da União. Sendo assim, nós chegamos ao miolo, ao coração, ao núcleo da aula. Quando a Lei 8.212 fala em receitas da União, o dispositivo-chave é o artigo 16. Ele diz em síntese que a contribuição da União é constituída por recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual. E aqui está a ideia central que eu quero que você memorize. A participação da União nesse ponto é orçamentária. Então não se trata aqui da contribuição do segurado, não se trata aqui da contribuição da empresa ou do empregador doméstico. Trata-se de um aporte vindo do orçamento fiscal. Veja que o parágrafo único do mesmo artigo diz uma regra muito importante. A União é responsável por cobrir eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. E para quais situações? Quando essas eventuais insuficiências forem decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. E em linguagem de sala de aula, se houver insuficiência financeira dessa dimensão prevista em lei, a União funciona como uma garantidora de cobertura. E esse ponto é excelente para a prova, porque a banca pode tentar reduzir o papel da União a mero orçamento ordinário, mas a lei vai além. Ela também lhe atribui responsabilidade pela cobertura de insuficiências financeiras nos termos da própria LOA. Se você quiser resumir em uma linha, coloque assim: receitas da União é igual a aporte de orçamento fiscal, mas cobertura de insuficiências nos termos da lei. Agora nós vamos para a parte que separa quem só ouviu de quem realmente entendeu sobre o tema. O artigo 17 da nossa Lei 8.212 estabelece que para pagamento dos encargos previdenciários da União podem contribuir recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11, isto é, recursos ligados às contribuições incidentes sobre faturamento e lucro, sempre na forma da lei, sempre na forma da LOA, na realidade, da Lei Orçamentária Anual, e com preservação da destinação de recursos para saúde e assistência social. Veja, meu querido, minha querida, aqui há uma mensagem importante. Nem toda movimentação interna do orçamento da Seguridade é livre. A própria lei cria balizas e preservações. O artigo 19, por sua vez, determina que o Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas na linha D e E do parágrafo único do artigo 11. Ou seja, faturamento, lucro e concurso de prognósticos destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Então, além da ideia abstrata da fonte de custeio, a lei também disciplina a dinâmica financeira do repasse. O artigo 18, ele não foi revogado, mas ele traz uma redação histórica. Ele menciona entidades extintas. Por isso, a leitura do artigo 18, gente, vocês precisam ter muito cuidado. Vocês precisam considerar a vedação do inciso 11 do artigo 167 da Constituição Federal, cuja lógica foi reforçada ao longo da legislação orçamentária e da consolidação normativa. Então, para o seu estudo para o concurso público, você deve conhecer a literalidade do artigo 18, mas sem perder de vista que o coração atual do tema está muito mais nos artigos 16, 17 e 18 e na arquitetura constitucional do financiamento. Então veja, meu querido, minha querida, o artigo 18 da Lei 8.212, ele não foi revogado, mas ele não é o melhor ponto de partida didático. O melhor ponto de partida didático é o artigo 16. Então, um resumo bem rápido para você. O artigo 16 da Lei 8.212 fala sobre o aporte da União. Os artigos 17 e 19 mostram a circulação e a destinação dos recursos. E o artigo 18 pede uma leitura cautelosa. Meus valentes concurseiros e concurseiras, o que nós veremos a seguir é a parte que mais evita erro de prova. Nós vamos fazer a devida separação
do que a banca adora embaralhar. Pois bem, o que seriam as receitas da União? São, nesse contexto, os recursos provenientes do orçamento fiscal, além de responsabilidade da União pela cobertura de insuficiências financeiras nos termos legais. E o que são as contribuições sociais? São aquelas listadas constitucionalmente e reproduzidas na Lei 8.212, como, por exemplo, aquelas incidentes sobre a folha de pagamento, remuneração, faturamento, lucro, contribuição dos trabalhadores, contribuição do empregador doméstico e concursos de prognósticos. E o que seriam as outras fontes? Entram ali multas, atualizações monetárias, juros moratórios, remuneração por serviços, receitas patrimoniais, doações e outras previstas em lei. Veja, o concurseiro ele costuma errar porque enxerga a entrada financeira da Seguridade tudo como contribuição social. E não é assim. A própria Lei 8.212 separa expressamente as três categorias. E o Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, repete essa mesma arquitetura, o que é ótimo para o reforço didático. Então anote aí, meu querido, minha querida, nem toda a receita da Seguridade é contribuição social. E outra frase importante aqui, olha, a receita da União não se confunde com contribuição do segurado nem com contribuição da empresa. E se isso ficou claro, metade da nossa batalha foi vencida, porque a banca pega o aluno exatamente na questão da classificação. Veja, simplificando ao máximo para você que está retomando os estudos, eu diria assim: imagina a Seguridade Social como uma grande mesa com 3 gavetas de entrada de recursos. Na primeira gaveta entram as receitas da União, na segunda gaveta entram as contribuições sociais e na terceira entram outras receitas. A primeira gaveta ela tem uma característica própria. Nela aparece o papel da União como ente político orçamentário, especialmente pelo orçamento fiscal. A segunda gaveta já é mais conhecida porque nela estão as contribuições que o concurseiro costuma memorizar para o custeio, que são as contribuições sociais. A terceira gaveta é a mais esquecida e é justamente a que rende mais pegadinhas. Agora eu quero te mostrar como a banca pode orbitar, girar em torno desse tema. Mesmo quando a banca não cobra diretamente a expressão receitas da União, ela costuma explorar o tema por contraste, misturando categorias de receitas da Seguridade Social. Veja, por exemplo, essa assertiva de número 63 do concurso. Ela diz o seguinte, em essência: constitui contribuições sociais, entre outras, as receitas das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. E essa assertiva está correta. E por que ela é importante para a nossa aula? Porque ela mostra justamente uma categoria que não se confunde com receitas da União. Aqui nós estamos no campo das contribuições sociais da empresa, ou seja, no financiamento da Seguridade Social por meio das contribuições sociais incidentes sobre a folha ou a remuneração do trabalho. Então grave bem, meu querido, minha querida, quando a banca fala em contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga ou creditada a segurado, ela está tratando de contribuição social e não de receita da União em sentido estrito. Agora vejam o exemplo da assertiva 64. Ela afirma que as multas e juros moratórios constituem outras receitas da Seguridade Social, mas que isso não se incluiria à atualização monetária. E essa assertiva está errada, porque a Lei 8.212, a lei de custeio, a nossa lei do plano de custeios, inclui, entre outras receitas da Seguridade Social, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Então perceba a maldade da banca aqui. Ele pega uma regra correta, retira um elemento e tenta induzir o candidato ao erro. E aqui a dica é a seguinte: quando a questão tratar de outras receitas, lembre-se que esse grupo não é somente formado por multas e juros, a atualização monetária também entra. Então é aqui que nós conseguimos perceber 3 grupos diferentes aparecendo de forma bem concreta. Primeiro, as receitas da União, que envolvem os recursos do orçamento fiscal e a cobertura da insuficiência nos termos da lei. Segundo, as contribuições sociais,
como essa contribuição da empresa sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados. Em terceiro, as outras receitas, onde entram, entre outros exemplos, a multa, a atualização monetária e os juros moratórios. Veja, meu querido, minha querida, que essa separação é muito importante, porque em prova, o erro do candidato normalmente não está em desconhecer completamente a matéria, e sim o erro costuma estar em misturar, em confundir as caixinhas. Então a lógica é essa: empresa arrecadando sobre a remuneração do funcionário, contribuição social, multa, juros moratórios ou atualização monetária, outras receitas, orçamento fiscal da União, receita da União. Aproveito aqui também chama a sua atenção para a assertiva lá do concurso assertiva de número 65, que fala sobre as companhias seguradoras e seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Aqui, mais do que decoreba, o mais importante é perceber uma cautela de prova. Existem temas de custeio e financiamento que aparecem com redações históricas alteradas ao longo do tempo ou cobradas de maneira atualizada em materiais antigos. Por isso, nesse ponto, o estudante não deve estudar apenas por questão isolada. Ele deve sempre conferir o contexto legal atualizado e compreender a estrutura do financiamento da Seguridade Social. Então, para a nossa aula de hoje, essa questão serve mais como alerta metodológico do que como núcleo do tema. O centro da nossa matéria continua sendo a compreensão do que são de fato as receitas da União dentro da arquitetura do financiamento da Seguridade Social. Você percebeu como a banca não precisa cobrar exatamente o que são as receitas da União para explorar esse assunto, esse tema? Ela pode cobrar um tema contraste, ela pode apresentar uma contribuição social e esperar que você saiba que aquilo não é receita da União. Ela pode apresentar uma outra receita e testar se você consegue classificá-la normalmente. Ela pode inclusive usar redações confusas para ver se você estudou estrutura ou apenas decorou palavras soltas. Por isso, meu querido, minha querida, estudar classificação é estudar para acertar questão. Pega o seu caderno e sua caneta e anota essas pegadinhas, porque elas têm muito cara de concurso. A primeira pegadinha é achar que financiamento da Seguridade é sinônimo de contribuição previdenciária, e nós vimos que não é. A Constituição fala em financiamento por toda a sociedade de forma direta e indireta, inclusive com recursos orçamentários, e nós vimos isso muito bem. A segunda pegadinha é muito parecida, que é confundir as receitas da União com as receitas das contribuições sociais. A Lei 8.212 separa essas duas categorias. Terceira pegadinha é esquecer que a participação da União aqui passa pelo orçamento fiscal e pela cobertura de insuficiências financeiras previstas em lei. Anota aí a quarta pegadinha: tratar o artigo 18 como se fosse o centro do tema, sem perceber que ele tem uma redação histórica e precisa ser lido com muita cautela. Quinta e última, e não menos importante, é ignorar a visão orçamentária atual. As leis orçamentárias e diretrizes recentes continuam mostrando o orçamento fiscal como uma das fontes do orçamento da Seguridade Social. E olha só que legal, até aqui você tem material para acertar a questão literal e também para escapar das pegadinhas interpretativas. E para fechar o conteúdo, eu quero te deixar uma síntese muito limpa. Portanto, nós vamos à síntese final do tema da aula de hoje. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. No plano federal, o orçamento da Seguridade Social se estrutura em receitas da União, receitas das contribuições sociais e receitas das outras fontes. As receitas da União, por sua vez, naquele subitem que o edital cobra, aparecem sobretudo como recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, além da responsabilidade da União pela cobertura de insuficiências financeiras da Seguridade nos casos previstos em lei. Os artigos 17 e 19 complementam essa disciplina ao tratar da destinação e repasse dos recursos, e a leitura atual do sistema continua fortemente apoiada na base constitucional e orçamentária do financiamento. Então, se você sair daqui dessa aula sabendo distinguir essas três caixas
e souber explicar o papel do orçamento fiscal dentro da Seguridade, você já saiu muito melhor do que entra a maior parte dos candidatos nesse tema. Muito bem, meu guerreiro, minha guerreira, parabéns se você chegou até aqui. Esse parece um tema pequeno, mas separa quem só passou o olho no assunto de quem realmente estudou. Novamente, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desta aula. E agora eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a te encaminhar assuntos que podem te ajudar de fato na tua preparação. Segundo, deixa sua dúvida lá nos comentários, porque a interação aqui também faz parte do processo de aprendizagem. E terceiro, por favor, siga estudando em trilha, porque no canal as playlists estão organizadas na ordem do edital e isso facilita demais a vida de quem precisa de direção. Reforço aqui também o convite para você entrar no movimento do projeto por meio do e-book e da lista de espera da Masterclass. Lembrando aqui novamente que o grupo de estudo está a todo vapor, com desafios semanais, e isso tem gerado constância, revisão e senso de caminhada conjunta. E como desafio pós-aula, releia os dispositivos legais e, precisando, reveja essa aula. Pois bem, por enquanto, por essa aula é só. Que Deus abençoe grandemente teus estudos e tua preparação, e nos vemos em breve.